Fala galera, vamos voltar a falar sobre o assunto que a gente estava falando, quadrinhos, né? O S está ao contrário porque a imagem é invertida. Muito bem. O assunto de hoje, no último vídeo, eu, Daniel, Kaique, a gente estava discutindo sobre o contexto, o momento histórico em que os quadrinhos surgiram. Agora a gente vai começar a falar sobre os pioneiros dos quadrinhos. Para quem não sabe, quadrinhos tem data de nascimento. Essa arte esse elemento da cultura pop, né, que é o quadrinho, a nona arte, considerada a nona arte, tem data oficial de nascimento. Mas, mesmo antes da data oficial de nascimento dos quadrinhos, né, já existiam outras pessoas, por isso nós os chamamos de pioneiros, que estavam meio que abrindo o caminho para o nascimento dessa arte que é os quadrinhos. É deles que nós vamos falar hoje, ok? Para falar dos nossos pioneiros, inicialmente a gente vai tocar no assunto que é a literatura industrial. Para quem não sabe, na metade do século XIX surgiu os folhetins. Folhetins não são quadrinhos. Aí você vai dizer, mas então por que que Josmar está se dando ao trabalho de falar dos folhetins? Os folhetins têm uma relação com quadrinhos, que nós vamos retomar mais para frente, né? E os folhetins, de certa forma, antecederam e nasceram. Os quadrinhos nasceram num contexto em que os folhetins já existiam e eram um elemento que alavancava vendas nos jornais. Né? O que é um folhetim? Um folhetim nada mais é do que um conto que sai um pedaço, uma espécie de capítulo por dia no seu jornal semanal. Por exemplo, sai um capítulo todo domingo, sai um capítulo todo sábado, né? Tinha o dia certo para sair um determinado conto. E aí o escritor que escrevia o folhetim, ele fazia mais ou menos como ocorre hoje em dia com as telenovelas. Você mais ou menos pelas reações do público, você vai mudando ou direcionando a história, colocando em destaque esse personagem ou eliminando um personagem que não pegou na trama, enfim. Não é uma obra que necessariamente tem começo, meio e fim. Às vezes o autor tem uma ideia do começo, tem uma ideia do meio, tem uma ideia do fim, mas lá pelas tantas ele vai alterando isso em função do que o público está pedindo ou está achando, como é que o público está reagindo. Muitos jornais usavam os folhetins para alavancar suas vendas, né? Tanto no Brasil quanto em outros países também. É, e o folhetim, digamos assim, a maior parte das histórias tinha um contexto de aventura ou de romance. E se o folhetim não vendia, ou seja, se aquele folhetim, aquela historinha não tá pegando, sinto muito, meu filho, mas você será dispensado do jornalzinho. Então, existia todo um mecanismo quase que industrial de criação de roteiro para publicar o folhetim semanalmente, né? Vários clássicos da literatura mundial nasceram de folhetins. Os Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo, por exemplo. É óbvio que, na época que o folhetim surgiu, a crítica literária desceu o sarrafo na época, dizendo que era literatura chinfrim, literatura para classe baixa, e aquele preconceito que todo mundo sabe muito bem como é, né? Na questão de ideias que começaram a surgir novas no século XIX. Até hoje, alguns personagens de folhetim caíram no gosto popular e duram até hoje. O detetive da Baker Street, quem não conhece Sherlock Holmes, faz sucesso até hoje. Sherlock Holmes nasceu num folhetim. Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, né? Ele publicava as histórias do Holmes na Strand Magazine, que era uma revista popular da Inglaterra, e os fãs
consumiam a revista avidamente para ver as aventuras do Sherlock Holmes. Inclusive, todo mundo acreditava que Sherlock Holmes de fato existia, porque Conan Doyle ele escrevia os contos dele da perspectiva do Dr. Watson, e então dava a impressão que esse médico, Dr. Watson, é quem andava junto com esse tal Sherlock Holmes, que andava pela cidade de Londres resolvendo casos. Então muita gente na época acreditava que Sherlock Holmes existia de fato. Conan Doyle foi até obrigado a assassinar o próprio personagem, né? Tem um conto da morte de Sherlock Holmes, porque Doyle queria se livrar, cansou de escrever, já estava cansado de escrever histórias de Sherlock Holmes, teve que tentar matar Holmes. Houve um protesto monstruoso, várias pessoas inundaram a casa dele com cartas criticando, reclamando, ofendendo, e ele acabou, um tempo depois, ressuscitando o Sherlock Holmes em um livro, né? E aí teve novos contos, as novas aventuras de Sherlock Holmes. Bom, tanto os folhetins alavancavam as vendas dos jornais, mas ainda não existiam de fato histórias em quadrinhos. O que existia eram os folhetins, que tinham histórias para vender o jornal, e as charges, que também eram usadas para aumentar as vendas dos jornais. Eu me lembro que quando eu era adolescente, nos anos 80, uma das coisas que eu gostava de fazer era pegar o jornal A Folha de São Paulo para olhar o verso da primeira página, para olhar qual era a charge que o Angeli, que era em geral era o desenhista que colocava as charges da Folha de São Paulo na época, havia colocado ali para sintetizar com humor algum momento interessante da semana ou do dia que tinha acontecido no Brasil ou no mundo, né? Eu achava ao máximo as charges do Angeli. Nem sei se hoje em dia ainda tem um espaço com as charges do Angeli. É uma boa pergunta. Qualquer dia. Faz tanto tempo que eu não pego a Folha de São Paulo. Bom, qual é a definição de quadrinho? Porque até agora eu disse que os quadrinhos não nasceram, né? Bom, para alguém dizer que os quadrinhos não nasceram é porque alguém foi lá e disse o que é o quadrinho. E a partir do instante que aquilo surge, então nasceu o quadrinho. Tá aí uma das duas definições de quadrinhos mais retumbantes que existem, as duas pertencem à mesma pessoa. A primeira definição: quadrinhos são a forma de arte sequencial. Então é um elemento artístico que segue uma sequência contando uma historinha. A outra definição, que também a primeira era de Will Eisner, essa segunda que eu vou dar também é do Will Eisner, que é uma narrativa visual que pode ou não ter texto. Ambas as definições são de Will Eisner. Para quem não sabe, Will Eisner é o criador da revista do personagem em quadrinhos Spirit. É esse senhor aí. Will Eisner já faleceu. Ele é, no mundo dos quadrinhos, conhecido como uma lenda. Muito mais do que todo mundo que curte quadrinhos fala do Stan Lee, fala do Bob Kane, mas Will Eisner certamente é o maior mito das histórias em quadrinho. Para aqueles que curtem ler quadrinhos e têm um certo fascínio, sabe que Will Eisner é o criador da série Spirit, que criou um detetive, né? Sabe que ele foi roteirista, sabe que ele foi desenhista, sabe que ele já trabalhou na arte final de muitos quadrinhos, sabe que ele já foi editor de uma editora de quadrinhos. Ele praticamente, nos mais de 70 anos que ele teve de vida se dedicando à profissão de quadrinista, ele trabalhou em quase todas as áreas, inclusive chegando a ser dono de uma editora. Então, ele tem uma importância grande. Ele trabalhou com grandes nomes dos quadrinhos, o próprio Stan Lee, Bob Kane, Bill Finger, John Kirby. Will Eisner é um cara fantástico. Não porque ele tenha criado Spirit e tenha trabalhado em todos os departamentos, ele conheça quadrinhos a fundo,
No meio acadêmico, quem estuda quadrinhos, quem faz pesquisa ou faz trabalhos sérios de faculdade sobre quadrinhos, tem como referência sempre, todos os trabalhos sempre aparece, quase sempre, o nome do Will Eisner. Por quê? Ele também foi um dos primeiros, ele foi um dos maiores defensores dos quadrinhos enquanto arte, né? Ele escreveu livros sobre esse assunto, livros sobre a história dos quadrinhos. Ele escreveu livros sobre como fazer quadrinhos de qualidade, né? Ele ensinava, tem livros dele que ensinam a fazer roteiro de quadrinho, desenho de quadrinho, como editar um quadrinho. O cara escreveu livros sobre quase tudo de quadrinhos. Não bastasse tudo isso, que já seria muito, para quem trabalha dentro da indústria de quadrinhos, Will Eisner é um mito porque ele redefiniu o modo de fazer quadrinhos no mundo. Existia um jeito de desenhar e pensar quadrinhos antes do Will Eisner, e existe um jeito de pensar quadrinhos depois dele. Ele revolucionou toda a estética e o design dos quadrinhos na vida dele. O trabalho que ele fez foi simplesmente incrível. O cara, ele fez praticamente de tudo um pouco. Então, para quem curte quadrinhos, para quem é fã de quadrinhos e para quem trabalha no ramo de quadrinhos, Will Eisner é praticamente uma lenda. O Oscar que existe dos quadrinhos no mundo, né, é o prêmio Will Eisner, e os troféus são chamados de Eisners, né? Todo mundo que quer ou precisa ou sente a vontade de estudar ou aprender ou pesquisar um pouco mais sobre quadrinhos, primeiro tem que saber quem é Will Eisner, né? Todo mundo fala, Stan Lee, não. Will Eisner é o principal nome para entender quadrinhos no mundo, ok? Bom, e é dele essas duas definições que vocês estão vendo aí, né? Por quê? Porque quadrinho é uma forma de linguagem, né? Só que é uma forma de linguagem que transcende a palavra. Eu coloquei aí, por exemplo, 3 exemplos clássicos que todo mundo, quem é fã de Maurício de Souza, conhece muito bem as revistinhas do Maurício e sabe que no finalzinho das revistas, sempre lá tem uma historinha de, no máximo e no mínimo 3 quadradinhos. Com esses 3 quadradinhos, tem uma historinha lá que encerra o gibi, certo? Bom, quase sempre não tem palavra, nunca tem texto naquilo, é meramente a historinha numa sequência de 3 imagens. Às vezes ele recorre a mais, às vezes recorre a menos. Mas é quase sempre isso. Então é uma forma de ler, de entender uma mensagem que não tem relação com a escrita. E, portanto, o sujeito que entende a mensagem não necessariamente precisa saber ler no sentido formal. Essa ideia não é nova. Vitrais de igrejas seguiram essa ideia, né? Você via, por exemplo, na minha cidade, onde mora a minha família, os vitrais da Basílica Principal da cidade são famosos porque foram feitos por um sujeito que é considerado o aleijadinho dos vitrais, porque ele não tinha os braços, ele fez com os pés. E os vitrais têm sequência de história, no caso, as sequências da crucificação do Cristo. E tapeçarias antigas seguiam essa ideia, vasos gregos, ornamentos de várias culturas, pinturas nas cavernas, não, ou pinturas nas paredes, tanto as cavernas de Lascaux, pinturas rupestres, né? Você tinha uma sequência de imagens onde o sujeito está tentando contar o dia a dia da vida dele. E mesmo nas pirâmides, você tem lá sequências de imagens que descrevem o dia a dia, ou um evento, uma guerra, o fim de uma guerra, né? Enfim, que é feito por imagens quase sempre, né? As imagens acompanham às vezes o texto, às vezes não. E isso não tem nenhuma novidade nisso. Você pode ler, por exemplo, outras formas de transmitir uma mensagem, né? Uma decodificação de símbolos,
que não necessariamente é uma história em quadrinho. O mapa, você lê o mapa, e o mapa não necessariamente tem lá um texto. Você pode ler um gráfico, você pode ler uma partitura de música, você pode ler uma demonstração matemática, você pode ler um diagrama. Cada um destes exemplos é uma forma de transmitir a alguém uma mensagem e não necessariamente essa mensagem vai ser transmitida do modo formal através de textos, mas aquele que recebe a mensagem, de certa forma, leu a mensagem que lhe foi transmitida, certo? Bom, vamos falar dos pioneiros dos quadrinhos. Um dos pioneiros dos quadrinhos, espera aí só ver quanto tempo que eu estou falando matraqueando aqui. 15 minutinhos de matraqueação. Um dos pioneiros dos quadrinhos foi Rudolf Topfer. Topfer, ele não era considerado ainda um criador de uma história em quadrinho, porque se você olhar, você tem uma sequência de histórias e você tem um texto vinculado embaixo, né? É mais ou menos como se fosse uma historinha curta, frases curtas com a ilustração. Ele chamava essas historietas que ele criava de literatura em estampas. Existia um fã dele, que era o Goethe, para quem não sabe, Topfer era alemão. Goethe também, o grande nome da literatura alemã, era fã incondicional do Topfer. Tem aqui do lado outro quadrinho do Topfer, mesmo sequência, uma historinha sequenciada com um texto embaixo explicando o que é que está acontecendo. Goethe chamava essas historinhas do Topfer de romances caricaturados. Ainda não é considerada uma história em quadrinho. Outro pioneiro dos quadrinhos, Topfer, fez isso que ele fez mais ou menos um pouco depois da segunda metade do século XIX. Wilhelm Busch foi outro pioneiro das histórias em quadrinhos. Ele foi o criador de dois personagens, também ele era alemão. Ele criou o Max e o Moritz, que aqui no Brasil foi publicado como Juca e Chico alguns anos depois. Seguia o mesmo esquema, você tinha umas ilustraçõezinhas e uns textos embaixo, e as ilustrações seguiam uma certa sequência, né? Às vezes dava alguns saltos na sequência de imagens, porque o texto colaborava nas lacunas dos desenhos, então não exigia tantos desenhos. Na época, obviamente que todo mundo criticou esse tipo de literatura, né? Principalmente porque o Max e o Moritz eram duas crianças que passavam a maior parte das histórias fazendo travessuras. O que eles mais faziam era aprontar. Então, os pedagogos rechaçaram, ficaram loucos, falaram que aquilo era um mau exemplo de literatura às crianças. Mais ou menos o que fizeram com o Tom e Jerry, né? Quando o Tom e Jerry nasceu, dizendo que aquilo era um absurdo, que era um mau exemplo. Ou quando surgiu os videogames, disseram que as crianças iam ficar violentas, porque os jogos só tinham porrada e tiro. Sempre o mesmo esquema. Mesmo esquema discursivo, né? O Brasil também teve os seus pioneiros, né? Um dos mais famosos foi Angelo Agostini. Angelo Agostini era italiano. Ele veio para o Brasil, trabalhou como ilustrador em São Paulo, no Rio de Janeiro. Se você olhar aqui, ó, vou até puxar uma canetinha para você ver, aqui, ó, é a capa de uma ilustração que vocês viram no vídeo anterior, de uma revista chamada Revista Ilustrada. Ali está Dom Pedro II tirando o seu cochilinho, né? Angelo Agostini, ele criou o personagem Nhoquim, que também seguia o mesmo esquema de historinhas com ilustrações em sequências, mas com um texto vinculado. Angelo Agostini, ele foi um ativista, né? Ele era abolicionista, então ele criticava o regime escravocrata brasileiro. Ele era republicano, então ele defendia o fim da monarquia, e muitas das histórias que ele escrevia aos jornais e aos folhetins da época, eles tinham sempre uma crítica política, uma crítica social. Até hoje ainda se estuda as historinhas do Angelo Agostini, né? Historiadores estudam para tirar informações sobre o cotidiano da época e o movimento e as críticas
que o movimento abolicionista fazia na época do Angelo Agostini, né? Então, é elemento de estudo até hoje as historinhas dele. Outro francês famoso, pioneiro das histórias em quadrinhos, que ainda também não é considerado história em quadrinho, em 1889, o Christophe. Christophe não é o nome desse sujeito que está aí, do bigodão bonito e bem apessoado. O nome dele é Georges Coulomb. Ele usava o pseudônimo de Christophe e ele ficou famoso publicando alguns livros de história com ilustrações, né, histórias ilustradas. O mais famoso foi a família Fernouilland, nem sei como se pronuncia isso, né? A família Fernouilland, que seguia também o mesmo esquema. Você tem historinha, vou já canetinha aqui, tem as historinhas aqui, as ilustrações, né? E embaixo você tem os textos explicativos que, por vezes, ou preenchem as lacunas do que não foi desenhado ou corroboram para explicar o que está acontecendo na imagem. Esse é o pulo do gato. Quadrinhos, a gente sabe hoje em dia, dispensam um texto para explicar a imagem que está lá. A imagem por si só deve ser explicativa, né? E não tem essa de você deixar de desenhar e o texto preencher o buraco. Não existe lacuna na mensagem transferida pelos quadrinhos, e um dos elementos que colabora para isso é o famoso os balões. Balão de fala, balão de pensamento, balão disso, balão daquilo. Quando isso surge, com sequência numa história, você tem a origem das histórias em quadrinho. E aí, finalmente, em 5 de maio de 1895, tá aí a grande data, nasce a primeira história em quadrinho neste jornal que vocês estão vendo aí, desse dia. Esse é o Word de New York, era um jornal de Nova York, chamado Word, The Word. Ele era um jornal sensacionalista, que só falava de desgraça. Ele era o que na minha adolescência era o Notícias Populares. Nem existe mais esse jornal Notícias Populares, ou nem sei se existe um substituto para Notícias Populares. Daniel, que era fiel leitor de Notícias Populares, pode explicar para nós depois se ainda existe um substituto, se tem um substituto para Notícias Populares, porque eu desconheço. Notícias Populares na minha época era o famoso jornal que quando a gente torcia saía sangue. Esse era o mito de Notícias Populares, era um jornal da desgraça. Só falava de morte, assassinato, violência, tiroteio, fulaninho que traiu ciclano e um matou o outro. E é isso que o The Word era, um jornal sensacionalista, né? Muitas vezes das notícias não tinham embasamento verídico do que estava sendo publicado lá. Muitas vezes era matéria, às vezes falsídica, né? Bom, em 5 de maio de 1895, que foi um domingo, este jornal ele publicou um caderno ilustrado de historinhas para crianças, desenhados por Outcoat. Outcoat é esse sujeitinho do bigodinho bonitinho aí, esse cara com o cabelinho repartidinho no meio, ele é o criador da primeira história em quadrinho. Ele é considerado o pai das histórias em quadrinho. Ele publicava, na verdade, né? Cadernos parecidos com esse, no qual você tinha uma ilustração imensa, onde você tinha vários elementos lá, cada um com a sua fala, a sua pequena fala, e cada um contava a sua história. Para quem não sabe, era o Down Huggins Alley. Era essa a página da onde saiu as primeiras histórias em quadrinhos. Down Huggins Alley se passava quase sempre num contexto. O contexto era um gueto nova-iorquino. Então você tinha numa mesma página de um gueto, de um monte de gente morando empilhado uns sobre os outros, né? Todos pobres, paupérrimos, e lá você tinha italianos, irlandeses, espanhóis, chineses, né? E, enfim, imigrantes do resto do mundo que chegavam a Nova York, não tinham tostão furado, iam morar nos guetos, e Down Huggins Alley retratava
este contexto, esse tipo de vida, esse tipo de pessoa, de gente que mora nessas condições, né? Os imigrantes que moravam nessas condições. Quase sempre, se você dá vou dar um pequeno zoom aqui para vocês, olha, tem um gatinho falando aqui, ó. Olha o que esse gatinho tem aqui, ó, um balão de fala. Estão vendo aqui, ó, o gatinho? Tem um balão de fala nesse gatinho, tem outro balão de fala nesse gatinho. Tá vendo? Aqui o Outcult já fez uso do nascimento do balão de fala. Quase todos os personagens aqui têm o seu balãozinho de fala ou tem um texto que aponta para o sujeitinho. Exceto um personagem, esse Chininha aqui, ó, o China, esse pequeno China, que no início tinha um pijamão azul, depois passou a branco, depois o pijamão dele virou um pijamão amarelo. Esse Chininha que tá aqui, ó, o Chininha careca, parece Daniel, Chininha careca, não tinha nome, nunca foi dado um nome, o criador dele, que é o Outcult, nunca deu nome para essa criatura, mas essa criatura passou a aparecer em quase todas as historinhas, ó, tá ele aqui de novo, ó, aqui, nessa outra página do Downsrogan Alley. Ele virou figurinha fácil, e aí aconteceu um miraculo. Downsrogan Alley caiu no gosto popular. Já era um jornal de notícias para mais popular, né, para pessoas de baixa renda, e eles se viam retratados e se riam, né, nessas historinhas, e quando menos se esperou, o The World começou a vender barbaramente, alavancado pelas historinhas de Downsrogan Alley. Passou mais alguns anos e o Outcult não batizou, mas aceitou o nome que o público dava, porque todo mundo chamava o menininho de o garoto amarelo, porque o pijamão dele era amarelo, né? Além de que ele era asiático, então tem aí um termo de preconceito, né? Usa chamar o sujeitinho de amarelo. E ele assumiu o nome que o povo deu às historinhas e deu o nome de Yellow Kid, né? Mas isso nunca partiu dele. Ele começou a escrever essas histórias sequencialmente, então você tem aqui um exemplo de uma sequência de histórias no qual o texto, no caso do Yellow Kid, sempre vem escrito no seu pijama, e enquanto que os outros personagens, estes sim, tinham balões de fala. O único que não tinha balão de fala era sempre o Yellow Kid, né? Na época, a crítica assim desceu a lenha no Outcult. Outcult ficou perplexo como a vida dele era perseguido, de tanto que criticaram a criação dele. Para quem não sabe, jornais que são sensacionalistas, né, são chamados no mundo inteiro de imprensa amarela por causa do Yellow Kid, porque o jornal The World só alavancou suas vendas em cima do Yellow Kid. Então toda vez que alguém vê um jornal sensacionalista, fala assim, isso é um jornal imprensa amarela, se referindo ao Garoto Amarelo, que foi o grande alavancador das vendas do The World. Em algum momento o Outcult se cansou disso, largou o The World, né? Foi trabalhar alguns anos depois em outro jornal, mas continuou como ilustrador e fez uma nova criação, Buster Brown, que chegou aqui no Brasil como Chiquinho. Chegou, inclusive, a ser publicado historinhas do Buster Brown aqui no Brasil, né, com o nome de Chiquinho. E aí, Outcult descobriu duas coisas fantásticas. Primeiro, o tamanho do preconceito das pessoas. Buster Brown era um menino genuinamente um demônio. Basicamente era isso. Buster Brown passava o dia inteiro arranjando um jeito de atormentar as pessoas, aprontar, dar susto. Ele fazia tudo que podia ser a pior ideia para ser dada a uma criança. As histórias de Buster Brown conseguiam ser isso. Por incrível que pareça, esse pequeno demônio foi aplaudido pela crítica. Por quê? Porque Buster Brown, ao contrário das outras histórias do Outcult, não se passavam em um gueto.
Buster Brown era o filho de pessoas da classe média alta, abastados, que tinham dinheiro para contratar babá, que tinham dinheiro para ter uma casa confortável, que tinham dinheiro para vestir muito bem o Buster Brown, que davam a ele um bichinho, um cachorrinho dele. Enfim, ele tinha uma casa grande. Foi quando o Outcott percebeu o preconceito das pessoas. As histórias de Yellow Kids se passavam num contexto de imigrantes pobres. E quase sempre as histórias não tinham travessuras, não passavam uma ideia que pudesse corromper a juventude. Mas Buster Brown não. Buster Brown tinha umas ideias assim que se as crianças começassem a copiar, estava lascado. Mesmo assim, o público e a crítica, principalmente a crítica, aplaudiram a criação de Buster Brown. Essa foi a primeira coisa que Outcott percebeu. O preconceito que existe contra as histórias em quadrinhos, né? Não só contra as histórias, mas o preconceito que já é inerente da sociedade. A segunda coisa que Buster Brown, que o Outcott não sabia, é que quadrinhos podia dar dinheiro. Com o sucesso de Buster Brown, alguns empresários o caçaram para vincular a imagem do Buster Brown a seus produtos. Então vocês têm aí uma tampa de uma caixa de sapato. Esses sapatos, se eu não me engano, ainda existem para vender essa marca nos Estados Unidos, que é o sapato Buster Brown, sapato para criança. Vê se pode. Você comprava o sapato e junto vinha um ioiô. Tá aqui, isso aqui, essa birosca aqui em cima é um ioiô do início do século XX, né? E logo na sequência foram atrás dele para produzir brinquedinhos do Buster Brown. Tá aqui um bonequinho de corda do Buster Brown. Ele aceitou a ideia, porque ele ia ganhar dinheiro com isso, né? Com a imagem do Buster Brown vinculada a certos produtos. Quando ele viu, na sequência, outras pessoas o procuraram para vincular a imagem do Buster Brown a outros produtos também. E aí não parou mais. Quando ele viu, já tinha um amontoado de produtos Buster Brown nas lojas de brinquedos, de coisas infantis, de roupa. Foi quando Outcott percebeu o que ninguém tinha percebido até então, que quadrinhos é um elemento para você ganhar dinheiro, não só vendendo o próprio quadrinho, mas vendendo a imagem do personagem que está fazendo sucesso nos quadrinhos, certo? Então, Outcott é o nosso primeiro cara que realmente lavou a égua com sabão de coco, com Buster Brown, com história em quadrinho. E isso aí que vocês estão vendo é um livrinho de quadrinhos e historinhas do Buster Brown, que é agora, do final do século XX. Buster Brown, embora não tenha vendido até hoje no Brasil como Chiquinho, nos Estados Unidos ainda existe o produto Buster Brown para ser vendido, certo? Até daqui a pouquinho, meu povo.